Meu nome é Leonardo e eu vou apresentar a análise da rigidez de um acoplamento de discos flexíveis utilizando o método dos elementos finitos. Como uma breve introdução, acoplamentos são elementos mecânicos utilizados para realizar conexões entre dois eixos com o objetivo de transmissão de torque. Eles podem ser classificados como flexíveis e rígidos. A principal diferença entre eles se dá que os acoplamentos flexíveis possuem maior capacidade de absorção de pequenos desbalanceamentos e desalinhamentos. A rigidez é uma importante propriedade de estudo de acoplamentos, pois ela pode ser compreendida como a resistência de um elemento a algum esforço mecânico. A rigidez é normalmente calculada por métodos analíticos, porém, ela pode ser aproximada com confiabilidade por meio do método dos elementos finitos, utilizando meios numéricos. Como objetivos desse trabalho, tem-se calcular a influência das rigidezes torsional e axial de um acoplamento de discos flexíveis utilizados na empresa BrainTech, considerando os seguintes parâmetros: número de discos, pretensão dos parafusos, material dos componentes do acoplamento. A metodologia seguida para as simulações consiste de modelagem dos componentes, por meio de algum software CAD, preparação da geometria como é mostrado nas figuras, onde o comprimento do eixo é reduzido para economia de recursos computacionais. Em seguida, as condições de contorno são estabelecidas, fixando-se as pretensões, suportes e demais condições de contorno. Em seguida, a simulação e refinamento são realizados. O critério de refinamento para este trabalho consiste em averiguar a resposta de torque para a rigidez torsional e de força para a rigidez axial, de forma que varia em valores inferiores a 3%. Em seguida, são realizados os cálculos das propriedades, rigidez torsional e axial, e por fim são feitas as análises. Os resultados para o refinamento de malha da rigidez torsional mostram que, conforme as tabelas à esquerda, para um element size de 2,5 mm, o critério de convergência foi estabelecido. No entanto, para a rigidez axial, conforme a redução do element size, as simulações apresentaram problemas de convergência. Sendo assim, o element size de 10 mm foi definido como parâmetro. Os resultados para a influência do número de discos da rigidez torsional mostraram que o aumento do número de discos proporciona aumento da rigidez torsional, com um comportamento assintótico. Aproveitando esses resultados para calcular a influência da deformação torsional, obteve-se que o aumento do número de discos proporciona a redução de deslocamentos torsionais. A influência da pretensão dos parafusos foi investigada para os conjuntos de 3 e 6 discos. Considerando a variação da pretensão conforme mostra a tabela, as respostas de torque e rigidez não forneceram variação significativa com a variação da pretensão. A influência do material dos componentes foi investigada para o acoplamento. Sendo assim, com a mudança de material, considerando a variação do módulo de Young, o cubo apresentou a maior influência sobre a rigidez torsional, conforme mostra o gráfico. A influência do número de discos para a rigidez axial mostrou que a rigidez axial tem a tendência de acréscimo conforme o aumento do número de discos, porém indefinidamente. Aproveitando estes resultados para o cálculo dos deslocamentos axiais, observa-se que o deslocamento axial tem tendência de decréscimo com o aumento do número de discos. A influência da pretensão dos parafusos para a rigidez axial foi investigada com os modelos de 3 e 6 discos. Variando-se a pretensão, observa-se que a força e a rigidez axial não variam substancialmente com a variação da pretensão. Sendo assim, não foi verificada influência significativa. A influência do material dos componentes foi verificada para a rigidez axial analogamente à rigidez torsional. Porém, para a propriedade de estudo, os discos foram verificados como sendo os componentes de maior influência para a rigidez axial. Conclusões. O acréscimo do número de discos acarreta em aumento da rigidez torsional e axial e redução de deslocamentos axiais e torsionais. A pretensão não apresentou influência significativa sobre a rigidez torsional e axial. A mudança de material dos componentes mostrou que para a rigidez torsional, a mudança do material do cubo possui maior influência para a rigidez, enquanto a rigidez axial apresentou maior influência com a mudança de material dos discos. Por fim, eu deixo meu muito obrigado. Essa foi a minha apresentação.